O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, episódio de número 232 do nosso encontro semanal em podcast para tratar do cinema brasileiro. Hoje, em dose dupla, a gente vai falar de dois filmes que estão no circuito, que a gente gostou bastante e por isso puxou o papo por aqui. Primeiro, Grace, uma dramédia do Leonardo Moura Mateus, chegou aos cinemas em 18 de julho, depois de estrear em Roterdã, vencer também o prêmio principal do Olhar de Cinema em Curitiba, e depois Fausto Fawcett na Cabeça, documentário de Vitor Lopes, que olha para o artista do título, foi premiado no Fest Aruanda, no Prêmio Abracine de 2022, exibido no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, está chegando aos cinemas neste 25 de julho. Eu sou Paulo Júnior, no primeiro papo sobre Grace eu tenho a companhia de Davi Correia, conversando com o Leonardo Moura Mateus, e depois, por volta dos 35 minutos, a minutagem certinha está aí na descrição do programa, eu converso com o Vitor Lopes e também com o próprio Fausto Fawcett para tratar de Fausto Fawcett na Cabeça. Vai! Então, a gente trabalha com a Clea. Clea. Você não conhece a Clea? Tu já deve ter ouvido. Debulé, bebê, não fique só a ver. Se o vizinho reclama, eu digo é hora de valer. Grace é uma jovem brasileira de 22 anos, ela estuda na Belas Artes de Lisboa e nos primeiros dias do verão ela se envolve com o misterioso Afonso. O casal acaba responsabilizado por um estranho acidente que acontece ali na festa de recepção dos calouros e Grace então precisa voltar a Fortaleza, sua cidade natal, para renovar o título de residência. Escondida num hotel, enquanto ela evita que sua mãe descubra esses apuros, ela vai contando com a ajuda de alguns amigos e buscando um lugar no mundo. O elenco de Grace tem Amandira, Dipas, Mauro Soares, Luara Raio, Isabel Zua, Luciana Souza. Ótimo elenco de Grace, com certeza um dos pontos altos do filme. O Leonardo tem uma série de curtas que rodaram vários festivais, é diretor dos longas Antônio 123 e A Vida São 2 Dias. Ele é nascido em Fortaleza, mora em Lisboa, onde faz um doutorado em artes performativas e da imagem em movimento. Repórter local pergunta, e o repórter local pergunta, aí jovem de Copacabana. Aqui foi a síntese, foi o Big Bang de tudo. Alô, polícia, eu tô usando um exocet, calcinha, um exocet, calcinha. Aquelas mulheres sendo... Já Fausto Fawcett na Cabeça tem a seguinte sinopse. Cantor, poeta e compositor de músicas ícones como Cátia Flávia e Rio 40 Graus, Fausto Fawcett é também autor de 5 romances e diversas performances que desvendam um vasto e singular universo. Partindo de signos reais e cotidianos com raízes em Copacabana, sua obra cruza fronteiras narrativas, filosóficas e temporais para instaurar visões futuristas e experiências sensoriais que chacoalham a aventura humana, nos carregando para outros mundos. O destino desse filme transe é entrar nesses mundos que habitam a mente criativa, inquieta e desafiadora de um artista único. Para esse primeiro bloco, você vai perceber que o som tem algumas falhas. O Leonardo está em trânsito, nos atendeu entre sessões num festival lá na Polônia, nos atendeu na rua com o sinal falhando um pouquinho, então a gente pede desculpas, precisou cortar algumas partes do áudio, mas vale demais a conversa com o Leonardo Moura Mateus, diretor de Grace. Vamos ouvir. A Grace é amiga das circunstâncias, transforma o que é mentira em verdade e escreve de trás para a frente. Você veio de onde? Portugal. O que é que tu tá fazendo em Fortaleza? No fim do verão teve uma festa no prédio das Belas Artes. Ocorreu um problema na festa. Eu vi-te ao pé do quadro com o isqueiro aceso e pronto. Tudo bem, Léo? Como vai?
Tudo ótimo. Eu tô aqui há 5 horas à frente de vocês. Eu acabei de chegar na Polônia para apresentar o filme no New Horizons, que é um festival aqui em Wrocław. Tá sendo legal. Eu tava no Brasil faz 4 dias, de repente estou aqui. Está sendo bastante maluco ficar de um lado pro outro com o filme, mas muito bom também. Boa, que bom. Acho que a coisa que mais me chama atenção no filme, essa capacidade que você teve de trazer o aspecto do humor, da comédia, dessa leveza, desse filme que a princípio, de repente, quem lê a sinopse pode achar que se trata de mais um drama realista, social, de imigração, que seja, mas que você brinca muito com essa questão do humor, e eu acho que é um filme que está o tempo inteiro nos desafiando, porque parece que ele joga na nossa cara, ele abre o jogo o tempo inteiro e nos desafia a estar muito atento. O que está acontecendo, né? De que forma que você está nos contando essa história. Enfim, gosto bastante do seu trabalho nos curtas, assisti também seus outros longas, e achei que isso apareceu de forma muito marcante para mim, essa capacidade do filme de tirar risadas e gargalhadas do público mesmo. Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto. Então, eu fico muito feliz com esse comentário sobre o humor do filme. Ele poderia ser, de fato, uma tragédia, poderia ser um drama realista, mas nunca me interessou que fosse isso. Uma cara que é ainda mais graciosa do que estava ali no roteiro. E é isso, eu acho que a comédia é uma espécie de lente, é uma espécie de ponto de vista. Eu acredito que também a comédia é uma forma bastante experimental. E como eu também gosto de brincar com forma, como me interessa cinematograficamente lidar com a linguagem, com experimento, a comédia também é fazer minhas aventuras formais, meus experimentos formais. Léo, eu queria perguntar sobre a dinâmica, porque é engraçado, né? O Paulo falou essa coisa como o filme ele parece que vai para um caminho e de repente ele cai para comédia, e uma comédia muito interessante, né? Eu acho legal isso, mas a gente dá risada pra caramba. Tem umas cenas ali que eu realmente ri alto, assim, né? E não é força de expressão. E não me deixou perder ali a tensão da história, né? E muito disso eu acho que é a dinâmica entre o Dipas e a Mandira, né? Eu queria, como é que foi construir essa dinâmica entre eles, assim? Como é que rolou esse processo, né, da construção desses dois, que para mim tem uma dinâmica muito legal no filme? Bem, eu acho que um dos elementos mais importantes desse filme é justamente a preparação de elenco, que foi encabeçada pelo Mauro Soares, que faz o personagem do Afonso, inclusive, né? A gente já tem uma parceria há algum tempo, ele é o protagonista dos meus 2 primeiros longas e de alguns cursos. Sem dúvida, justamente o trabalho com ele, trabalhar com ele antes faz com que convidar ele para essa preparação de elenco é uma espécie de continuidade, porque de alguma forma aquilo que a gente encontrou nesses primeiros longas, a gente tentou transmitir, e ele tentou transmitir para o Grace, que é justamente uma espécie de jogo, uma relação de jogo entre os personagens. E era absolutamente importante que esse jogo acontecesse entre a Mandira e o Dipas. Quando eu fui a Fortaleza para encontrar os atores que poderiam fazer esses personagens, primeiro eu encontrei a Mandira. A Mandira foi uma escolha, um convite muito rápido. Na verdade, antes mesmo de ir para Fortaleza, eu já estava bastante inspirado nela para fazer a personagem. O Dipas veio depois. Eu cheguei a falar com alguns atores, encontrar alguns, fazer leituras com alguns atores, e só o último ator com que eu falei era o Dipas, que era um amigo já, uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado. Mas eu já não tinha encontrado ele ainda, justamente porque o Dipas eu achava que ele podia ser uma diferença muito grande de idade. Ele, de fato, ele tem uma diferença de idade, alguma diferença de idade. Mas no momento que os dois começaram a fazer essa leitura, me pareceu gracioso a relação que os dois tinham na câmera, naquela câmerazinha que eu filmei essa leitura que eles fizeram. Então eu acho que é uma espécie de combinação de fatores. Ao mesmo tempo tem uma espécie de mistério natural, quando você junta 2 pessoas e aquele encontro dá uma espécie de química, e outro é trabalho. É um trabalho que está ao redor do texto, ao redor do movimento, ao redor do ritmo, e isso tem tudo a ver com o meu trabalho e com o do Mauro Soares.
E, Léo, você vive pessoalmente esse fluxo, esse trânsito de ser um cearense trabalhando, estudando em Lisboa. Queria te ouvir um pouco sobre essa questão que está no filme, como você falou no início, não de uma forma trágica ou dramática, mas queria te ouvir um pouco sobre como que você foi trabalhando ao longo das suas idas e vindas, ou até ao longo do desenvolvimento do seu trabalho em Portugal, construir esses ruídos de xenofobia, de construção de diferença cultural e até uma certa forma que a Grace desenvolve, uma certa malandragem de sobrevivência, digamos assim, de uma pessoa estrangeira na Europa. Tudo foi feito também numa espécie de ritmo muito ligado à minha vida, ligado àquilo que poderia acontecer. A história foi sendo aberta, foi sendo levantada aos poucos. Por exemplo, tanta coisa da festa, da calorada, da Faculdade de Belas Artes, porque eu fiz mestrado nessa faculdade. Mas algo que também era muito importante era que, de alguma maneira, descrever também a ansiedade que o aguardar por um visto, por um título de residência, gerou em mim e nos meus pares, nas pessoas, nos brasileiros que continuam a ir para lá. Ou mesmo na relação difícil que você tem com o espaço novo onde você está, não é? Porque apesar de Portugal ser um país que se fala português, Portugal é um país europeu. E não é difícil, não é. Rapidamente você nota que, na verdade, é só uma impressão. A impressão de que a gente é muito próximo. Na verdade, é próximo, mas a impressão de que é próximo é maior do que a proximidade real. E isso eu queria, de alguma maneira, descrever no filme. Eu não sei se isso está lá, mas sem dúvida foi uma das primeiras intenções. Também, como eu já falei, o tom que eu queria para isso não era o tom de um filme, de uma espécie de história bastante repetitiva sobre imigrar, sobre exílio, a tristeza do exílio. Não me interessava simplesmente como espectador. Então, como não me interessava como espectador, também não me interessava como narrador. Aquilo que eu queria de tom era que todas essas questões que são sociais, que são graves, são fortes, estivessem no filme, mas se estivessem disfarçadas, se estivessem escritas de uma maneira que quase como se fosse uma brincadeira, como se fosse um jogo, sem perder a densidade disso. Sem dúvida é leve, mas continua a ser denso, tudo isso que se passa. Léo, se você me permite, você não me perguntou, né, mas eu acho que sim, tá no filme essa tensão, esse estranhamento, e exatamente esse é o ponto da minha segunda pergunta. Eu acho que ele tá porque a própria Grace, ela tem, como o Paulo falou, assim, ela desenvolve essa malandragem, ela tem essa fluência ali, né, de conseguir viver em Lisboa, mas a gente percebe que, óbvio, apesar dela estar ali, né, naquela tensão de voltar à Terra ali, não vou tentar não dar spoiler ali, você percebe uma Grace que acontece mais no ambiente dela, mesmo que seja querendo voltar para Lisboa. E aí dentro disso vem a minha pergunta, por mais que ela flua no ambiente dela, ela precisa voltar para Lisboa, mesmo que seja porque resolveu o problema dela ali, mesmo que seja para poder continuar. Você chegou a cogitar outros finais? Você chegou a cogitar outras histórias ali? Sim, eu sempre, no jogo de escrever, né, quando você está narrando, tudo isso, você cogita muitas coisas. É algo que me interessa também, e que faz dessa prática não uma espécie de fórmula, que faz dessa prática não só prazerosa, como mas também uma espécie de prática que é uma prática que está muito alinhada com a vida, com os movimentos que a vida faz, não é? Agora, o modo como o filme acaba desse jeito, é muito porque eu não posso trair aquilo que eu coloquei. Eu não posso trair aquilo que a personagem ou vai sendo conforme o filme vai existindo. Há muito mais abertura, existem muito mais possibilidades de diferentes outras histórias surgirem do que se a gente fechasse.
se a gente fechasse a Grace uma espécie de happy ending com os personagens, eu acho que o mais importante aconteceu no filme, que é, apesar de terem sido só alguns meses na vida de alguém, esses meses foram importantes, fizeram ela se modificar. Mas essa modificação, ela é uma modificação que a gente não sabe exatamente o que é que foi. Talvez a gente mesmo, enquanto espectador, tenha se modificado enquanto a gente estava vendo o filme. Eu acho que eu estou mais ligado a isso do que ligado a uma espécie de moral absolutamente fechada do que é que essa história precisa ser ou significar no final das contas. E, Léo, se eu não me engano, seus outros 2 longas não chegaram a ter um lançamento com essa proporção de Grace. Claro que isso faz parte de uma carreira em desenvolvimento, da história de cada filme, mas também, Grace me parece, é difícil falar isso, mas Grace me parece um filme que a grande maioria das pessoas que a gente indicar para assistir vai gostar do filme. Isso não quer dizer que o filme seja mais fácil, ou mais direto, ou mais acessível, longe disso. Queria que você falasse um pouco sobre Grace no seu desenvolvimento enquanto artista, enquanto está pensando suas histórias, para além das questões estruturais de conseguir fazer o filme, de financiamento, de distribuição, como que você acha que o Grace chega para, de repente, também te apresentar enquanto cineasta para muita gente que às vezes vai ver Grace e vai atrás depois do seu trabalho? É algo que eu ainda estou descobrindo, acabei de chegar do Brasil e essa relação com o público eu nunca senti, de maneira tão forte, em tantos lugares ao mesmo tempo, com o mesmo filme. Esse não é a primeira. Eu lancei comercialmente com a Olhar Distribuição o meu primeiro longa no Brasil, que foi o Antônio 23, sem dúvida, numa proporção muito menor. Um lançamento maior. Claro, o Grace é um filme com uma estrutura, tem a Glass Entretenimento por detrás, existe a Ukibar Filmes aqui de Portugal, também construindo o filme desde ali no meio do processo. Eles entraram. Então, existia já um interesse, um interesse de estrutura, um interesse de lançamento em salas, que é que quando você faz filme independente, filme com um orçamento muito baixo, cada conquista é uma conquista muito grande. Que, sem dúvida, na minha trajetória, esses 2 filmes eles são tão importantes quanto no sentido também da experimentação, do trabalho, da construção de espécies de tom. Mas, sem dúvida, o Grace ele tem uma outra pegada, uma pegada um pouco mais palatável, não é um projeto que tem uma base tão experimental assim, é uma história um pouco mais linear, apesar de seus cortes. Se isso for fazer, se o Grace atingir um público que não viu meus filmes, e se isso for fazer mais pessoas verem meus filmes, inclusive os longas anteriores, eu acho isso ótimo. Porque no fundo, no coração, eu sinto que é a mesma coisa. Eu sinto que é o mesmo jogo. O que foi muito especial no Grace foi, pela primeira vez, eu tinha uma estrutura bastante grande para o padrão de estrutura que eu já tive, mas que a gente fez com o mesmo interesse, com a mesma convicção e com o mesmo tipo de afeto que estava rolando ali, com a mesma responsabilidade. Isso também foi uma descoberta para mim. Isso também foi algo muito importante para mim. Sem dúvida, mitigou uma série de preconceitos, de ideias feitas na minha cabeça sobre o que é que o dinheiro significava dentro de uma narrativa. Sem dúvida, o filme também é sobre dinheiro, também por causa disso. Eu também não sou nada inocente em relação a isso. No momento que eu falo um filme sobre verdade e mentira, sobre estruturas de poder, sobre instituição, eu também estou comentando a própria situação em que eu estava ali metido. Mas eu gosto muito da ideia de que o filme possa possibilitar com que essa trupe de pessoas com que eu venho fazendo o filme e que outras pessoas, mas também uma trupe que está sempre aberta a que outras pessoas entrem, possa fazer mais filmes. Eu acho, por exemplo, que o elenco do filme é brilhante, eu realmente amo como os personagens eles ficam vivos na cabeça das pessoas, e se essas pessoas, esses atores, essas atrizes conseguirem forem chamados para papéis muito interessantes e muito variados nos próximos anos, isso para mim já é uma vitória muito grande. Para mim, o que eu acho mais palatável no filme
é que ele traz uma linguagem que eu acho que é uma linguagem jovem, é uma linguagem atual e ao mesmo tempo é uma linguagem do novelão, assim, daquele drama que a gente se acostumou a sentar em casa, ver com o pai, com a mãe, com os vô, vó, e tudo isso junto, assim. Então eu acho que, pô, é um baita do mérito do filme, assim. Isso é muito legal. E aí a minha pergunta é, assim, quando você pensou essa história, quando você pensou ela e você pensou em contar ela, você tinha em mente que na condução da direção você ia trazer algo diferente das suas obras anteriores, ou isso foi a construção a partir do que a gente já conversou anteriormente, né, da dinâmica dos personagens, dos testes que você foi fazendo, da preparação de elenco, ou essa linguagem, por mais que assim, na primeira, ali desde da canetada teve, não, ele vai ter essa pegada, esse ar mais moderno, ou isso foi uma construção, assim? Eu usei moderno não para dizer que os outros sejam arcaicos, tá? Foi só uma palavra mesmo que eu queria procurar para colocar. Eu acho que desde o começo dos meus primeiros curtas-metragens, eu vivo uma relação bastante forte no cinema, que é uma relação entre o controle e o descontrole, que é uma relação entre o roteiro, o projeto, o conceito e aquilo que quando você liga uma câmera, quando você está no mundo à procura de um filme, acontece. E essa relação é uma relação que tem duas vias e que está acontecendo ao mesmo tempo, é absolutamente caótica, mas que para mim é absolutamente fundante da minha relação com o cinema. O Grace, mesmo dentro de uma estrutura de produção, que era uma estrutura mais maior, mais desenhada de maneira mais clássica, eu insistia em que a cada etapa houvesse um pouco desse descontrole, houvesse um pouco dessa vida entrando. O tom do filme, sem dúvida, é um direcionamento meu, mas esse tom vai sendo achado conforme o filme vai sendo construído. É algo que não me interessaria, como diretor, impor, ou simplesmente desse um exemplo, olha, é isso que eu quero e a gente vai tentar achar isso. Não, é algo que até a montagem, até a pós-produção de imagem e som, a gente está afinando, entendendo o que é. Porque para mim, de fato, se algo me interessa no cinema, é que o cinema, né, o gesto cinematográfico seja uma experiência de vida mesmo. Que ele seja uma espécie de crescimento, uma experiência de crescimento espiritual, pessoal, artístico, e de alguma forma a própria jornada da protagonista, dos personagens, é a própria jornada do filme, é a própria jornada de encontrar cada piada, a graça de cada momento. Então, não é exatamente assim que muitos diretores, inclusive amigos, e que eu admiro muito, trabalham, mas é a maneira com que eu trabalho e que faz com que o cinema, para mim, ainda seja uma coisa depois de 14 anos fazendo. Então, para eu te responder, assim, o Grace, ele foi acontecendo. Apesar dele ser esse ir acontecendo, foi desenhado. É mais ou menos o que acontece no filme, né? Quando fala que a Grace é amiga das circunstâncias, é porque, de alguma forma, eu acredito nisso pro próprio cinema que eu faço, as circunstâncias fazem com que o filme surja, e de repente o filme que surge é o filme que foi pensado desde sempre. Boa! Leonardo Moura Mateus, diretor de Grace, nos atende gentilmente viajando com o filme. Léo, valeu pelo papo, boa jornada aí, boa viagem, boa apresentação e tantas apresentações do filme por aí, e esperamos que muita gente siga assistindo Grace. Valeu, a gente se fala numa próxima. Obrigadão, Paulo. Obrigadão, Davi. Muito legal. Fico muito feliz com esse papo. Vão lá assistir. Espero que o filme, que esse papo faça as pessoas que ainda não assistiram o filme tenham ficado muito curiosas e vão lá ver o filme, porque tá bom, o filme tá bom. Como assim? Não foi isso que aconteceu? Eu vou ficar suspensa até lá? Infelizmente, sim. Foi por isso que a gente se afastou, Grace. Porque até eu, que era tua melhor amiga, não te conheço direito. Agora eu quero ver onde é que a gente vai nadar, querida. Eu consigo fazer com que coisas que não tinham como acontecer aconteçam. Tu tá fugida, Grace. Tem como dar marcha ré no verão.
Caralho, Eliette, falou bonito, viu? Falei, né? Você tá toda arrepiada. Parece uma estrela gigante azul vista de um telescópio especial. O que tu tá fazendo aqui, Grace? Eu vim fazer uma surpresa pra mãe. Grace, tu me contou a história toda? Claro, não. Aqui tu não pode mentir, entendeu? É verdade essa história. Amazing Grace. Paulo, quero voltar te fazendo uma pergunta, cara. Do Grace, a gente falou um pouquinho, quando a gente falou sobre o Saul das Malocas, era aquele filme pra mostrar que, olha, aquele cara que ainda talvez, aquela pessoa que ainda tem uma resistência a certos clichês sobre o cinema nacional, ele vai assistir. O Grace, você acha que ele, por mais que traga elementos muito presentes, você não acha que ele dá uma... ali, pô, ele joga na gente por um caminho novo? Eu acho que sim. Eu acho que o Grace, ele não tem, assim, tantos irmãos no cinema contemporâneo brasileiro. A gente poderia falar do cinema do André Novaes, com O Dia que Eu Te Conheci, mas eu acho que é um filme que tem um outro tempo, um outro ritmo ali no convívio, né, dos personagens. O filme, né, do André, como o próprio nome diz, O Dia que Eu Te Conheci, se passa nesse dia específico, então ele tem uma coisa um pouco mais ligada à rotina, aos tempos mortos ali da vida cotidiana, enquanto o filme do Leonardo tem um ritmo já um pouco mais quente, né, mais picotado, até porque acontece muita coisa no Grace, né, tentando lembrar aqui. Então ela estuda numa faculdade lá fora, ela trabalha num quiosque, ela fica num hotel em Fortaleza. Ela trabalha com aquela atriz que a gente nem comentou na entrevista, né, que é uma baita de uma atriz também lá. Muitas camadas, muita coisa acontecendo, né, muitos núcleos acontecendo, o que eu acho que é uma característica também desse filme para ele se tornar mais leve, mais curioso, mais pitoresco, com a Mandira Dipas, a Isabel Zoá, né, que você comentou, que faz essa artista que a Mandira presta serviço ali, trabalha. Não, que tem uma construção visual em cima dela, né, da personagem da Isabel Zoá, que é muito louco, que daria também uma outra conversa. E o legal é que, assim, se a gente pegar o Dipas, ele é um artista musical, né? E aí, e no filme não tem aquela apelação do tipo, olha, a gente tem um artista musical aqui, vamos colocar ele no momento musical. O momento musical dele, inclusive, é um dos momentos mais engraçados do filme, porque vai pra comédia da dança ali, preparando para aquele... Aqui que também é outra camada, né? A vida dele, né? Dele no hotel e a vida dele como... O cara tem um grupo de batalha de dança, né? É uma coisa muito presente no cinema brasileiro de hoje, né? Acho que dessa geração que o Leonardo faz parte, essa relação com a dança e com a performance, assim. Eu acho que o filme passa por isso. E de todo jeito, para mim a coisa... que mais me marca, assim, do Grace, esse pequeno estranhamento mesmo, esse ruído que o filme tem, esse jogo que ele faz de uma forma muito própria. E não romantiza, né? Não é porque, às vezes, a gente vê os estranhamentos sobre filmes sobre migração, vida em outro lugar, para dizer, olha, você vai viver isso aí e você vai superar. A Grace, ela dá um ponto ali, ela dá um passo à frente, mas em nenhum momento nossa, legal, bacana, isso é positivo, né? Isso tá no filme, esse ponto tá lá, essa rusga tá lá, e ele consegue colocar isso equilibrando com a vibe do filme, que é uma vibe mais leve mesmo. É como se cada questão do filme tivesse uma forma de dar uma volta meio esperta, meio cômica e às vezes até meio escrachada, e é isso que eu gosto muito, assim, porque tem hora no filme que você talvez esquece que ele pode ir para essa coisa um pouco mais escrachada. O próprio nome da personagem é muito interessante, né? A gente está falando, o Leonardo comentou, né? Então a gente está entre dois países que falam português, e o nome Grace, né? Essa adaptação aportuguesada, né? De um nome gringo. E essa coisa brilhante mesmo da atuação, né? Como ele falou, acho que o elenco é muito afinado, seguram demais essas relações. Um filme muito certeiro, assim, ter conseguido encontrar esse tom, assim. E o que eu falei no final é porque realmente eu espero que o Grace talvez faça mais gente conhecer a filmografia do Leonardo. Vários dos curtas dele estão lá na Embaúba Play, por exemplo,
e é uma produção muito grande já, são mais de 10 filmes aí desde 2010, rodando muitos festivais, fazendo muita coisa, experimentando muita coisa. Um diretor muito jovem, o Leonardo é de 91, passou agora dos 30 anos, e é muito legal ver chegar com o Grace, que eu achei um filme ótimo, assim. Inclusive, Paulo, depois que você vê o filme, você vai procurar, eu acho que inclusive ainda não pegaram, tem uma ou duas críticas ali que falam da questão da comédia, falam da questão do humor, mas acho que nenhuma crítica ainda pegou essa essência do filme ali para discutir, inclusive para poder abordar num texto ali que vale, assim, quem tiver aí produzindo, pô, vai nessa, porque inclusive eu até usei a palavra moderno ali, né, e aí eu até falei para ele que eu não tava falando sobre a relação ser arcaico ou moderno, antigo e novo, é porque a pegada dele é uma pegada de um cinema que tem se feito muito fora do Brasil. A gente pega essas produções novas aí, de filmes 2024 saindo mesmo, assim, que sejam na linha do suspense, na linha dos thrillers, todos eles têm essa pegada desse tipo de humor que ele faz. Então, assim, é uma coisa muito atualizada com o que se está fazendo hoje. Não perde para ninguém do que esteja fazendo isso lá fora, pelo menos os últimos 3, 4 filmes que eu vi nessa pegada de filme, seja estadunidense, europeu, enfim, não perde porque tá na mesma pegada. Boa, Davi, valeu, fica mais do que recomendado aí o Grace, acho que é uma pequena pérola. Um grande abraço aí pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Deuses eram rainhas, eram Cleópatras, era uma exposição de um domínio de mulheres, os homens estavam ali a serviço. Então, nesse país tenso, né? Que já disseram que era um país cheio de calor humano. Bom, e agora a gente tem um papo com o Vitor Lopes, diretor, e com o próprio Fausto Fawcett, personagem do filme, que, segundo o Vitor, pode ser uma ópera doc de fricção científica, cyberpunk, Blade Runner. Fausto Fawcett na cabeça, vamos lá. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos. 40 graus, purgatório da beleza do caos. As forças da violência primordial. Vitor, começo por você. Vou pedir para você apresentar esse encontro com o Fausto, antes da gente ouvir mais o personagem do filme. Como é que você deu conta de organizar sua intenção de fazer esse filme, esses encontros? Eu, assistindo o filme, fico com a impressão, abrir câmera para trocar ideias sobre esses assuntos pode ter dado num material infinito. Eu acho que você fez conversas muito interessantes e queria ouvir um pouco sobre o seu mergulho nesse material, nessa intenção de fazer esse filme e de ter o Fausto muito dentro do filme, claro. Bem, Paulo, realmente foi um convite instigante, né? Esse foi um grande presente do Roberto Berliner, que é o produtor do filme, né, da TV Zero, que também é um grande diretor, parceiro meu há muito tempo, né? Diretor de Eunice e Coração da Loucura, a pessoa para o que nasce, produtor de mais de 40 filmes, e nós já temos uma relação com o Fausto e com o trabalho do Fausto de muitas décadas, né? Eu acho que eu já comecei a me aproximar do Fausto desde os anos 80, a gente chegou a fazer um filme juntos em 92, que precisa ser exibido no Brasil, chamado Vênus de Fogo. E quando o Roberto me chamou para fazer o projeto, eu falei, olha, eu quero entrar na cabeça do Fausto. E o Roberto me deu a liberdade e a potência que a gente precisava injetar nesse filme para traduzir a grandeza e a vastidão da obra do Fausto. Como você falou, é um material riquíssimo, quase infinito, que eu, na verdade, comecei a pré-montar ainda durante a pandemia, e que depois só se fortaleceu com o que a gente conseguiu nas gravações. E realmente foi um desafio, mas foi um banquete também lidar com a obra do Fausto. Eu já conheço bem a obra do Fausto, né, que o Fausto vai muito além só de Cátia Flávia e Rio 40 Graus, né, ele tem 5 romances, várias performances e outros materiais soltos, além dos arquivos preciosos que a gente levantou. E a ideia foi justamente, e nesse ponto eu tenho que agradecer ao Fausto por também ter me dado essa liberdade de
editar, de preparar os materiais e os textos dele e chegar nesse resultado que eu acho que é muito instigante, porque é mais do que só um documentário. Para mim é um filme, né? Tem elementos até, eu acho, de ficção, né? De ficção científica no meio, e foi um desafio delicioso. Então, acho que tudo isso está produzido num filme muito especial. E Fausto, às vezes as pessoas pensam que um artista está acostumado à câmera, ao microfone, que o cara tira tudo de letra, mas fiquei curioso para saber da sua sensação assistindo o filme na telona, se em algum momento te gerou alguma sensação nova, algum desconforto de se ver uma imersão tão grande, tão despido ali seus pensamentos na telona. Como que foi essa experiência, talvez comparada com outras que você já teve? Não houve nenhum desconforto, não, porque, primeiro, né, trabalhando na maior confiança, né, no taco do Vitor, né, na concepção dele, né, e, na verdade, é como se eu fosse... Ele já estava... enfim, trabalhando, né? Quer dizer, lidando com os livros, as músicas, a obra em geral, né? E aí era como se eu simplesmente entrasse ali no meio, né? Ficasse junto com os personagens, ficasse junto com os textos, entendeu? Foi assim que eu encarei, né? Mas assim, em relação à câmera, coisa, não. Aí eu vou ter que responder como escritor, né? Eu tinha que tirar de letra, né? Então foi tranquilo, entendeu? E dentro dessa... a imersão que ele estava oferecendo também foi para mim. Eu também cheguei dentro do filme, né? Então é como se eu estivesse fazendo principalmente quando ele me pediu mesmo para falar, para chegar e repetir, né? Fazer o ritual que eu geralmente faço de construir um altar, construir um altar mesmo, para cada vez que eu vou fazer um trabalho, né, escrever um livro, fazer algumas músicas, letras para as músicas, etc., né, bolar um espetáculo. Então, isso ficou mais... fiquei mais à vontade ainda, entendeu? Porque estava ali falando sobre sobre os assuntos, e para mim pegar uma música, pegar uma imagem e ficar olhando para ela, enfim, colocar ela na parede, ou colocar ela junto com alguma página escrita, etc., é um convite, é uma espécie de chamamento para um desdobramento, né? A partir daquela imagem, cada imagem tem vários assuntos, tem um assunto principal, mas que vai dar noutros. Então, não foi nada desconfortável, foi bem legal, assim, foi bem instigante o convite que o Vitor me fez para chegar e também desempenhar no filme, né? Então não teve tanto com essa com as falas específicas, né? Na montagem do painel do altar, quanto um encontro com os amigos e as microentrevistas, né, por Copacabana, etc. Então, foi bem prazeroso, bem tranquilo e funcionando mesmo como um trabalho dentro de outro trabalho. E esses encontros, Fausto, com esses parceiros, essas parceiras, queria saber como que eles te tocaram no sentido de contar um pouco pra gente. A maioria das pessoas ali você vinha encontrando frequentemente ou nem tanto? Se de alguma forma também esses reencontros pessoais também, como que eles mexeram ali com vocês?
essa capacidade, às vezes, que um filme tem de reviver esses momentos, de reencontrar pessoas. Que curioso para saber se você, no seu dia a dia, segue muito ou mais ou menos próximo de todos eles ali. Eu tenho contato com todos eles, não houve nenhum distanciamento gigante, não. Mas realmente eu estou sem um tempo sem trabalhar com o Laufer ou com o Sérgio, né? Mas com a Fernanda, assim, sempre que ela tem a intenção de fazer um disco, eu estou me referindo assim aos que formam lá o cubo, a tábua redonda lá do Logos Fósseis, o apelido que eu dei para uma espécie de tábua redonda, onde estão a Fernanda Abreu, está o Sérgio Meckler, o Laufer e o José Tomás Brum, que são, digamos assim, o núcleo duro, né? Em termos de companheirismo produtivo, vamos dizer assim, né? Nesses anos todos. Então, a gente não tem trabalhado assim juntos, mas não deixamos de manter contato. Agora, foi, claro, emocionante, porque nós nos encontramos ali para... Caramba, né? A gente tem realmente um campo de força, né? Ali foi gerado para a gravação, né? Cada um, quando se encontra, já gera um campo de força, né? Assim como o filme inteiro tem um campo de força gerado por mim encontrando o Vitor, né? E encontrando também, claro, as outras pessoas, a Leta Valente, Preslá, Débora Coker, entendeu? Eu gosto de usar essa expressão campo de força porque eu sinto muita saudade de Johnny Quest, sabe? Que era um desenho animado maravilhoso de Hanna-Barbera. E quando eu ouvi essa expressão da física, campo de força, foi no Johnny Quest. Eu me lembro disso. E é um fenômeno bem bacana assim, para ilustrar o que eu tenho com essas pessoas e o que acontece. Então, é isso. Foi ótimo. Que legal. E, Vitor, eu acho que a montagem do filme, assisti o filme numa sessão num festival ano passado, e saindo da sessão, um amigo me falou: o filme é a cara do Fausto. E aí parece ser uma expressão meio óbvia, né? Mas que não é tão simples, né? É difícil acertar a mão e fazer um filme relacionado a um artista. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como você foi achando nessa montagem, nesse jogo de imagens e de sons, que eu acho que é o ponto alto do filme, é muito bem sucedido, a meu ver, assim, esteticamente, faz jus ao personagem. Ao mesmo tempo, e aí eu fico aqui pensando como provocação, como também não domesticar o seu personagem, como também não querer enquadrá-lo às suas ideias. Nesse quebra-cabeça, como que chegamos nesse filme que eu acho que, a meu ver, é um elogio achar que o filme tem a cara do personagem, de fato. Não, é uma cara vastíssima, né? Muito ampla. Como eu falo, o Fausto são muitas pontas do iceberg. E cinematograficamente foi um prazer. Nem considero, às vezes, como um desafio, né? O tipo do projeto que todo cineasta, né, gosta de encarar. E o que acontece foi que eu assino também, né, a montagem do filme, mas, em geral, eu também já parto de uma certa construção dramatúrgica nos meus projetos, né? E aqui a gente rasgou alguns manuais, né? Porque diz que em certos casos o diretor tem que manter uma distância do personagem. Aqui foi o contrário. Eu queria fazer uma construção, né, do filme junto com o Fausto. E claro que nisso tem uma ambição estética que tinha que ser suprida, porque, como você bem colocou, está totalmente interligado ao trabalho dele e também bate com várias vertentes do meu trabalho, que é sempre trabalhar uma visão, e nesse caso em filmes para cinema, um filme que leve as pessoas à sala, que tem uma potência sensorial, estésica,
né, de imagem e de som, né, que o filme tem um desenho de som, você que viu na sala, muito imersivo. Uma coisa, uma vez mais, que o Roberto Bernini e a TV Zero me ofereceram, que era dar à obra do Fausto a grandeza que ela merece, né? Então foi muito instigante e foi, para mim, é o que eu digo, foi um banquete, né? Em um momento eu me senti assim distante ou perturbado pela presença ou pelos sinais do Fausto. Pelo contrário, cada um deles só fortaleciam mais a narrativa e essa experiência que eu espero que seja o que as pessoas dividam no cinema. Eu acho que é um filme muito raro e, para mim, como diretor, né, tinha algumas pessoas comentando, né, tem umas cenas do filme, como Sylvia Pfeiffer, que realmente são cenas, né, que poderiam estar num filme de ficção científica, ou melhor, de ficção científica. Tanto que eu cheguei a um conceito de gênero em homenagem a filmes que eu e Fausto, né, quem viveu o cinema dos anos 70 e 80, a gente ia para os cinemas ver sessões de meia-noite com filmes do Led Zeppelin, né, Rock é Rock mesmo, Rock and Roll Picture Show, Tommy, e eram verdadeiras epifanias, que a gente reproduziu agora um pouco sábado, com as pessoas dançando dentro do cinema. Então, sempre foi esse o meu sonho para esse filme. E eu acho que é um filme raro, mesmo no circuito, porque, como eu sempre digo, eu não faço um documentário, eu faço um filme para levar as pessoas. E nesse caso aqui, eu gosto de definir o filme, né, parafraseando o Fausto, como um ópera doc de fricção científica, cyberpunk, brega runner. Então, eu acho que ele é uma revelação e é uma declaração de amor ao cinema, como o próprio trabalho do Fausto também é, né? Como a gente diz, né? No início era o verbo e o verbo virou filme. Esse filme também é uma declaração de amor ao cinema, e fazer essa declaração de amor ao cinema através da obra do Fausto tem tudo a ver e está na medula, está na essência desse filme, Fausto Fawcett na cabeça. E, Vitor, é muito legal ter o filme estreando no circuito. Às vezes a gente vê um filme autoral num festival e pensa, porra, será que vai dar conta de estrear? A carreira, né, no cinema brasileiro tão difícil. É claro que todo realizador faz seu filme para ser visto na telona, mas acho que é um filme que também vai ser muito visto depois, quando tiver num streaming, num canal, porque é um filme também que instiga uma certa curiosidade, um certo interesse de um público, né, que curte música e cinema e arte, curte pesquisar e vai curtir conhecer mais o Fausto, eventualmente. Então, acho que é um filme que tem uma vida muito longa, né, a tal da cauda longa, como se diz. Mas é claro que tem também o gostinho do diretor de, porra, quer ver a sala cheia, quer ver as pessoas indo ao cinema. Como que tá a sua relação com isso nos dias de hoje, que tem sido tão esquisito pra gente, né? Às vezes um trabalho muito grande e uma dificuldade, de fato, de levar as pessoas para a sala. Para mim, realmente, levar as pessoas para a sala para mim, hoje em dia, mais do que nunca, né? Com streaming, a sala, para mim, é um portal, né? É um templo que alguns filmes atravessam e o nosso é um deles. E ele foi concebido e pensado para isso. Né? É um espetáculo cinematográfico e eu acho que ele tem alguns desses elementos Paulo, que a gente precisa pensar para atrair as pessoas para o cinema, que é um filme-evento, de alguma maneira. É um filme que, embora ele vá viver muito no mundo digital, no streaming depois, essa experiência da sala é rara. Eu garanto essa viagem para quem empreendê-la, né? Porque ele atende a isso. E também eu acho que tem aí grandes parcerias, né? Do Canal Brasil, nesse parceiro do cinema brasileiro, Filmes do Estação, que é um circuito de cinemas de arte que é fundamental, a Art House. Então, todos nós nos empenhamos muito para que o filme chegasse nesse ponto. E eu acho que ele também, como a obra do Fausto, tem elementos muito pop. E o filme conjuga esses elementos pop com coisas mais instigantes e perturbadoras e provocadoras. Então, também e uma coisa que eu acho muito importante, que é deixar clara a atemporalidade do trabalho do Fausto.
né? E as pessoas ficam falando, né, que o Fausto é o bardo de Copacabana, mas também o Fausto vai muito além de Copacabana. O Fausto é um artista único, raro, no mundo, na música pop do mundo, na literatura mundial. O Fausto toca em pontos que são muito específicos, muito especiais. E aqui a gente ainda tem outras parcerias, né? Que a gente tem Chico Science no filme, Lulu Santos, a Maria Bethânia, Skank, que eu acho que também são pontos que o espectador vai fazer um elo e, através dele, atravessar outros portais, né, para chegar na obra do Fausto, e começando por esse primeiro grande portal, por esse nosso que tem que ter a sua força mantida, né, mesmo em momentos como esses de hoje, em que as coisas estão pulverizadas. A sala de cinema é essencial. Eu acho que esse é um filme que justifica essa viagem, né? A sala e dentro da sala. Boa. E para a gente fechar, Fausto, queria te ouvir sobre como esse filme te provoca ou te instiga na sua criação. A gente sai do filme querendo ouvir seus discos, querendo ler seus textos, porque também, claro, você sai ali provocado e querendo saber mais, e queria saber como que o filme te bate como artista para o que você tem criado desde que você viu ele pela primeira vez, e agora com também essas entrevistas, essa turnê de lançamento, como que mexe com o Fausto artista, a gente ter o Fausto na telona. Aí tem os dois aspectos, né? O primeiro é você admitir que tem ali uma contundência, né? Tem uma espessura no trabalho. Você, às vezes, se distrai completamente, né, de você mesmo. E aí, então, isso foi incrível ver, entendeu? E obviamente, me levando a ter, claro, mais tesão, mais vontade de fazer as coisas e continuar com os desdobramentos todos, né? Que estão presentes no filme, e como disse o Vitor, né? Enfim, eu falei pro Silvio no Globo Messenger, você vê ali certas tendências, né, sociais e, enfim, tecnológicas, etc., indicando, né, como comportamentos, como a sociedade vai ficar em ebulição, etc. Estou falando isso, enfim, desde os anos 70, 80, né? E que aí vai para os discos, foi para os discos, foi para os livros, né? Até agora mesmo, né? No Pesadelo Ambicioso, que é o último livro, enfim. Então, ver essa espessura, essa consistência, né? Me faz ficar mais alerta e mais excitado para trabalhar, entendeu? Mais ainda. E tendo enfim, esse filme, documento, evento, como uma grande plataforma de lançamento para as pessoas também, né? Esse, digamos, serviço de utilidade pública, né? Não entrem no cinema e tenham enfim, para usar a linguagem funk, né? Tomem um sacode mental, né? Porque ele é, acima de tudo, um bagulho nervoso, né? Engatilhado para instigar dúvidas e tesões e taras, enfim, mas deixar a pessoa, e eu acho que isso é uma tarefa artística, né? Deixar as pessoas alertas, ou seja, mais vivas ainda do que quando entram no cinema, saírem mais vivas ainda, com todas as suculentas perturbações e, enfim,
delícias também que são oferecidas. É verdade, e só complementando, isso é uma coisa que nas últimas sessões, principalmente, a gente tem sentido muito, né? Que as pessoas se sentem transformadas pelo filme. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais, né, poderosas como cineasta. A Fernanda Abreu falou isso, muita gente diz isso, você entra no cinema e sai uma pessoa diferente. E mesmo a obra do Fausto tem esse lado sombrio, provocador, né, que eu ouso dizer assim, que muitos artistas, né, da nova geração não têm o alcance, o radar que o Fausto continua tendo tão afinado. As pessoas saem do filme felizes, você sai do filme querendo fazer coisas, querendo pensar coisas, ir além. Então eu acho que tem uma força nesse filme que é muito importante para as novas gerações e para que o trabalho do Fausto continue tendo essa atemporalidade, né? E que o cinema também siga servindo esse dom de transformar as nossas vidas, né? Em alguns momentos. Maravilha! Gente, valeu demais. Boa jornada aí com as exibições, com a estreia. Esperamos que as pessoas vão de fato ao cinema, chegando ao circuito nessa quinta, 25 de julho. Valeu, Vitor. Valeu, Fausto. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Viva o cinema. Fausto Fawcett na cabeça. Vamos lá. Brigadão. Estão sendo cutucadas, provocadas pelos excessos da poluição humana mundial. Pandemia aumentou o ruído dos humanos no planeta. Eu estou sempre aqui olhando pela janela. Os céus estão explorados, mas vazios. Eu sou um escritor, né? Sou um cara imaginativo que às vezes realmente vive no mundo da lua demais. Mas tô na boa. Eu gosto dessa metamorfose fixa. Sentir! Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. Meu ego dissolvido na matéria em movimento. O Festival de Cinema de Toronto anunciou sua lista para a edição 49, com 2 longas brasileiros. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, do clássico Central do Brasil, filme baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Celton Mello, grande elenco, uma história que se passa nos anos 70, quando Rubens Paiva, o pai, foi levado pelos militares. E também Os Enforcados, novo filme do Fernando Coimbra, diretor de O Lobo Atrás da Porta, com Irandir Santos, Leandra Leal, uma espécie de Macbeth de São Conrado, na zona norte do Rio de Janeiro. Ainda Estou Aqui, o filme do Walter Salles, também entrou no Festival de Veneza, onde tem a companhia de outra produção brasileira, Apocalipse nos Trópicos, uma nova imersão documental na política e na sociedade do Brasil, dirigida por Petra Costa, de Democracia em Vertigem. Neste 25 de julho, além de Fausto Fawcett na cabeça, estreia também Teca e Tutti, Uma Noite na Biblioteca, animação de Tiago M.A. Lima, Eduardo Perdido e Diego Doimo, história em que uma traça aprende a ler e percebe que os livros não podem ser comidos. Também chega aos cinemas o filme Votos, documentário de Ângela Patrícia Heininger, que explora os motivos que levam as pessoas a fazerem votos de pobreza, castidade, obediência e estabilidade nos dias de hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esta foi a edição 232 do Central Cine Brasil. A gente chega toda quinta-feira no seu tocador de podcasts, uma produção da Central 3, no Instagram e em Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau!